Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Um momento em que nada parece fazer sentido. A dor, a solidão, a dúvida, todas elas parecem gritar dentro de você. Mas e se o sofrimento que você sente hoje não for castigo? E se ele for apenas um lembrete de que você se afastou da rota da sua alma? Jorge Larrat, com base na obra de Joana de Ângeles e nos ensinamentos de Kardec, nos convida a olhar para o sofrimento com outros olhos. Segundo ele, a infelicidade não faz parte do plano divino. O que isso significa? Que dentro de você existe um caminho direto para a paz. E esse caminho tem nome: amor. Respire fundo. E deixe-se tocar por essa mensagem transformadora. Gente, boa tarde para todos. Que imenso prazer estar aqui hoje com todos nós, com todos vocês. É uma alegria muito grande a gente poder ter uma oportunidade como essa de estarmos reunidos para debatermos questões tão importantes para as nossas vidas como esse assunto que nós temos a pretensão de trabalhar na nossa tarde de hoje, que é o tema a libertação do sofrimento, que está apoiado fundamentalmente na obra de Joana de Ângeles, nos dois livros, o livro O Homem Integral e também na obra Plenitude de Joana. Nessas duas, tem algumas partes que são do livro 4º da série psicológica, que é Momentos de Saúde e de Consciência, e, evidentemente, algumas costuras com a obra de Kardec, que não poderia faltar. Mas o nosso objetivo hoje é a gente poder navegar sobre esses conhecimentos e poder tirar algumas impressões mais efetivas daquilo que Joana nos traz de contribuição em cima dessa obra Plenitude, que é um olhar que Joana faz sobre o sofrimento baseado no pensamento do Buda. Então nós teremos muitas discussões sobre Buda hoje também aqui na construção do nosso pensamento. Bom, nossa discussão hoje, ela foi montada para cá, então vamos ver se o tempo vai dar certo, tá bom? Para a gente poder ver se vocês são cobaias nesse estudo. Então vamos começar. Uma questão muito interessante que a gente tem sobre esse aspecto do sofrimento são algumas definições que a gente precisa trazer sobre o tema. E quando nós tomamos a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, na sua questão 614, que é a primeira questão que abre a obra básica na sua parte terceira, referente às chamadas leis morais, nós vamos encontrar ali uma pergunta muito interessante sobre essa questão, que é a questão que trata sobre o que é de fato a lei natural. Então, Kardec indaga aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Respondem os espíritos: a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aqui existem dois pontos que são muito importantes para nós. O primeiro está ligado ao comecinho da resposta, quando os espíritos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ora, se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, todas as outras opções são falsas. O que eu posso concluir é que, se por algum motivo alguém acena com felicidade fora da lei natural, não vai entregar felicidade. Pode entregar alegria, pode entregar prazer, pode entregar satisfação, mas não vai entregar felicidade. Porque a felicidade, ela só é possível de ser acessada na medida em que nós nos aproximamos da lei de Deus. Em síntese, querer ser feliz longe da lei de Deus não vai dar certo. Ok? Isso é uma conclusão lógica que a gente tira daqui.
E do finalzinho dessa questão, a gente também tira uma segunda. Dizem os Espíritos no final que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nos levando à compreensão de que se eu sou capaz de seguir a lei de Deus, eu também não sou infeliz. Então, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, e o homem só se torna infeliz quando ele se afasta dela. E aqui temos uma conclusão bem interessante, que é a percepção de que, por essa leitura, a infelicidade não faz parte do plano divino. Ok? Se o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, ser infeliz não está no plano de Deus. Ser infeliz não faz parte do planejamento divino. Porque se nós seguíssemos a lei de Deus, se nós trabalhássemos as nossas vidas observando a lei de Deus para que ela pudesse, de certa maneira, ser o nosso roteiro de vida, nós não experimentaríamos a infelicidade. Então, ser infeliz é uma condição atrelada à desobediência humana. Obedeceu, não é infeliz. E aí, a gente pode encontrar dentro dessa discussão que a doutrina espírita faz, outras leituras que também são apresentadas sobre o que seja essa questão da infelicidade, do sofrimento, da dor, segundo a ótica de outros pensadores. E um grande pensador sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da infelicidade, sobre a questão da dor, é um personagem importantíssimo na história religiosa, chamado Buda, Siddhartha Gautama, que teria vivido aproximadamente no 6º século antes do nascimento de Jesus, na região que hoje é o Nepal, e ali Siddhartha Gautama, o Buda, consegue a sua iluminação com a sua reflexão sobre a questão do sofrimento, que foi o ponto fundamental no qual ele concentrou o seu olhar. O foco de Buda estava na questão do sofrimento e na cessação do sofrimento, na libertação do sofrimento. E o Buda, então, trabalhando essa discussão, ele traz uma definição do que seria, segundo ele, essa questão da infelicidade, da dor, do sofrimento, tudo isso. E a gente vai perceber que, pela leitura que a gente pode fazer do pensamento búdico, o Buda, quando trata da questão do sofrimento em si, ele divide o sofrimento em 3 tipos de sofrimento. Todos 3 são sofrimentos, mas são sofrimentos que têm raízes diferentes, têm causas distintas, embora todos eles levem a um processo de sofrimento na criatura. O primeiro tipo é o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento é o sofrimento do sofrimento. É a pessoa sofrer porque ela sofre. Para ficar claro, a gente poderia dizer assim, que o sofrimento do sofrimento são aquelas situações em que a gente diz: ai de mim, coitadinho, por quê? Pontinho, pontinho, pontinho. Isso é sofrimento do sofrimento. Porque eu já sofro, aí eu crio uma outra camada de sofrimento sobre o meu sofrimento, porque eu leio e acho que eu sofro, então eu sofro porque sofro. Então, nós temos algumas leituras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, feitas por Albino Teixeira, em que ele diz assim: uma coisa é você ter um pai alcoólatra e o sofrimento que você tem porque tem um pai alcoólatra. A outra é o sofrimento que você tem porque você sofre por ter um pai alcoólatra. Então, ai de mim, coitado, porque tenho... Aí eu crio uma segunda camada de sofrimento sobre o sofrimento. Então, de repente, algum de nós tem algum tipo de questão física, uma doença, uma limitação, algo orgânico
que nos impede de fazer determinadas atividades, e tem um animal que também tem uma coisa semelhante. Mas o animal, ele não tem o sofrimento do sofrimento, ele só não tem aquele... Por exemplo, o animal não tem uma perna, então ele não consegue fazer certas coisas. Não pode correr, entendeu? Mas ele não tem sofrimento do sofrimento, tem sofrimento. Mas ele não tem sofrimento do sofrimento. O homem, ele deprime porque ele se vê menor, ele se sente rejeitado, ele acha que ele foi abandonado, que ninguém vai amá-lo. É essa interpretação do homem sobre sua própria dor que Joana apresenta na análise dela, na obra Plenitude, como sendo o chamado sofrimento do sofrimento, essa leitura que o pensamento búdico nos oferece. Então, sofrimento do sofrimento é essa capacidade que só o ser humano tem, que é de criar uma camada acima da sua própria dor, com a pena de si mesmo por aquilo que lhe acontece. Está confuso, Sônia? Está claro? 2. O sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência não é o sofrimento do sofrimento. Até parece, mas ele não é igual. O sofrimento do sofrimento é o sofrimento que a gente passa porque a gente quer que as coisas não mudem, mas as coisas vão mudar. Então você se olha no espelho e diz, meu Deus do céu, o que aconteceu? Esse é o sofrimento da impermanência. É o desespero do homem diante da passagem do tempo. É a inaceitação da criatura humana diante das circunstâncias naturais da existência em que o tempo segue seu ritmo. Éramos crianças, hoje não somos mais. Cadê minha infância que eu perdi? Cadê meus pais que desencarnaram? Cadê meus tempos de juventude e de felicidade? Cadê o corpo bonito que eu já tive? No passado, aonde está, meu Deus, a felicidade que eu tive no tempo e que agora eu não tenho mais? Veja que é uma situação diferente da primeira, porque na primeira eu tenho uma causa objetiva de sofrimento. Por que eu sofro? Eu sofro porque eu sou pobre, eu sou, é presente, eu sou pobre, eu sou doente, eu sou abandonado, esse é o sofrimento. O sofrimento da impermanência é um sofrimento que diz respeito à nossa incapacidade de, no presente, lidar com as mudanças do ontem em relação ao hoje. Porque a gente gostaria que o tempo nunca passasse. Sofrimento da impermanência. E tem um terceiro também. Se fosse só 2, estava bom. Mas tem um terceiro. Tem o sofrimento do atavismo. O que é o sofrimento do atavismo? É a inaceitação das coisas terem mudado em relação àquilo que era no passado. Porque no meu tempo não era assim. Eu fico indignado com isso. Então, assim, eu tenho um conjunto de valores e esse conjunto de valores ele não se alinha com aquilo que está acontecendo. É um absurdo. É porque vocês são todos muito jovens. Mas se vocês tivessem minha idade, vocês saberiam que o mundo não era assim. Não era assim. O mundo era diferente. As coisas eram diferentes. Não, no balance de cabeça. Sua mãe contou para você, não foi? Né? Então, assim, as coisas, elas mudaram e elas continuam mudando. E o sofrimento do atavismo é o desespero da criatura humana por um novo cenário de realidade cultural, psicológica, de tecnologia, que me leva ao sofrimento. As famílias, é um absurdo como elas estão hoje. Olha só, essa juventude está perdida. Na verdade, toda geração diz isso da outra. E eu fico imaginando o que é que essa vai dizer da próxima. Que ela ainda vai dizer ainda. Meu tempo não era assim. Muito bem. Então, esse modelo é o modelo apresentado pelo pensamento do Buda. Só que o que o Buda chama de sofrimento é, na verdade, aquilo que na literatura espírita é dito com o nome de infelicidade. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer.
o que o Buda diz? Sofrimento, para a doutrina espírita, se chama infelicidade. Porque infelicidade é uma coisa, para a doutrina espírita, infelicidade é uma coisa, sofrimento é outra. Mas para o Buda, sofrimento e infelicidade são sinônimos. O que é sofrer para o Buda? Sofrer é ser infeliz. Para a doutrina espírita, não. A infelicidade é uma coisa e o sofrimento é outra coisa diferente. Não se pode dizer, na visão que a doutrina espírita tem, que sofrimento é ser infeliz. Por quê? Porque na doutrina espírita existe um conceito mais elástico que a gente pode trazer dentro dessa discussão, que é o conceito de dor. O que é dor? A dor. Dor é uma série de situações diferentes. Existem várias formas de dor, mas que não necessariamente significam sofrimento, ou seja, infelicidade. Então, no pensamento do Buda, a gente vai encontrar essa conexão estreita entre sofrimento e infelicidade como uma coisa só. É como se uma coisa fosse a outra. Para o Espiritismo, não. A gente seria capaz de lembrar de um sofrimento que não é infelicidade? Sofrer, mas isso não é infelicidade? A dor do parto é sofrimento, mas não é infelicidade. Não é. Quem de nós conhece a obra há 2000 anos? Quem de nós já viu a história de Lívia e o seu sofrimento? Mas não há infelicidade. Ela sofre, mas ela não é infeliz. Saulo de Tarso sofreu ou não sofreu? Sofreu. Chicotada, pedrada, prisões, humilhações. Feliz. Então, uma coisa é sofrer e a outra coisa é nós sermos verdadeiramente infelizes. Nós temos uma obra de Emmanuel chamada 50 anos depois, que narra a história de Célia. Num certo momento da obra, a vilã da história, que chama-se Cláudia Sabina, ela procura uma mulher chamada Plotina, que é uma médium perversa, para que essa mulher faça alguma maldade para a Alba Lucínia, que é a mãe do personagem central, Célia. Então, a Cláudia Sabina vai até a casa de Plotina e diz, olha, eu quero que você prejudique essa pessoa aqui, quero que você desgrace a vida dela. E aí a médium se concentra e diz, eu acho que eu não vou ter condição de atender o seu pedido. Não vou conseguir fazer o que você pede. Por que não? Porque essa mulher que você deseja prejudicar, ela tem do lado dela um anjo. Ela enxergou Célia do lado da mãe. Essa mulher tem do lado dela um anjo. E eu não consigo saber se esse anjo está encarnado ou não. Mas do lado dela há um espírito elevadíssimo. Um anjo. Aí ela diz uma frase espetacular. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Os anjos, eles aparam os golpes do mal, porque para eles, diz Plotina, o sofrimento não é como para nós. Então, Célia vai realmente se jogar na frente do sofrimento para proteger a mãe. O sofrimento vem para ela, mas ela não é infeliz. Então, o sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra. Quando a obra espírita diz, na 614, que o espírito só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, ele está falando de infelicidade, de ser infeliz, mas não está dizendo que a pessoa não vai sofrer, porque sofrimento é sofrimento. Não é porque eu sigo a lei de Deus que o meu carro não bate, que eu não tenho problema de saúde,
que eu não tenho conflitos no lar, que eu não terei dissabores na existência, que meus filhos necessariamente têm que ser pessoas maravilhosas, que eu posso ter sempre uma harmonia matrimonial. Não garante. Mas garante que, mesmo havendo problema no lar, problema nos filhos, no casamento, na vida, na saúde, no que for, eu não serei infeliz. Eu posso até sofrer, mas não serei infeliz. Posso experimentar uma série de dores, mas eu tenho instrumentos para que, pelo fato de eu me aproximar da lei de Deus, de não experimentar o sofrimento. Então, a nossa leitura sobre a questão conceitual do que a gente vai discutir hoje, ela passa por esse aspecto. Quando a gente estiver falando de sofrimento, nós estamos falando de sofrimento na leitura do Buda, que o sofrimento tem sinônimo de infelicidade. Mas se a gente for olhar o conceito espírita, a infelicidade é uma coisa e o sofrimento vai ser outra, tá bom? Mas a gente vai fazendo as naturais observações na medida que a gente for passando dentro desse aspecto. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, exercício. Fazer um exercício. Vamos ver quais são, segundo a doutrina espírita, os 10 elementos da evolução. Dentro daquilo que a literatura espírita nos coloca, existem 10 elementos que constroem o mecanismo da lei de Deus para o processo evolutivo. Vamos começar? Primeiro desses mecanismos. Como diz a doutrina espírita que tudo começa? Como é a origem? A origem a gente começa como? Simples e ignorante. Questão 115, 121, 133, 634, questão 1006. Essas 5 perguntas em O Livro dos Espíritos repetem essa mesma fala. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Muito bem, nota 10. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, nós não temos, dentro dessa estrutura, uma perspectiva de que nós sejamos espíritos para o sofrimento. Nós somos simples e ignorantes. Não conhecemos nada. Nós somos simples por quê? Porque nessa estrutura nós não temos condição nem de organizar um átomo com 2 prótons, já é muita coisa para nós. Então a gente vai ter que se organizar em cima de uma coisa bem primitiva. Questão 540 de O Livro dos Espíritos diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Era 1857, a obra de Darwin só ia sair 2 anos depois, 1859, não dava para ninguém entender direito o que significava isso, então era muito complicado para os homens daquele período, então não pode entender no seu conjunto, vírgula, por hora. Mas desde o átomo primitivo até o arcanjo, então, quando somos simples e ignorantes, nós não conseguimos nem trabalhar uma molécula orgânica, a gente vai trabalhar um átomo primitivo, que não é nem o átomo que a gente conhece. É um negócio que a gente não sabe ainda nem o que é, mas é um átomo primitivo, um átomo lá no começo. Então nós somos simples e ignorantes, que a gente não sabe nada. Ignorante não é de ser bruto, estúpido, mal educado, é ignorante de desconhecimento, de não saber as coisas. Nós não sabemos. Então nós somos simples e ignorantes. Esse é o primeiro elemento da evolução. Elemento número 2. Qual é o método que Deus se utiliza para que a gente evolua? Como é que a gente faz para sair da simplicidade e ignorância? Que tipo de instrumento, de acontecimento vai se dar para que a gente saia da simplicidade na direção da nossa complexidade? Vou dar a dica, questão 120 de O Livro dos Espíritos.
o método é o sofrimento? Qual é o método? Questão 120. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas sim pela fieira da experiência. Como evolui o espírito? Experimentando. Não tem jeito de evoluir se não for experimentar. Nós somos criados simples e ignorantes e evoluímos através de que método? O método é a experiência. É a experiência que faz com que a gente vá evoluindo. Quando Saulo de Tarso caiu da sua montaria, pouco me importa se foi um cavalo, se foi um camelo, tem gente que passa uma noite inteira discutindo se foi cavalo ou camelo, então caiu lá da montaria dele, ele perguntou: Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual foi a resposta que ele recebeu? Entra na cidade que te será dito que haver de fazer. Ele entrou, ninguém disse, mas ele teve que ouvir. Porque o que é entrar na cidade? É a convivência. Então, o espírito ele evolui pela experiência. Então, o princípio espiritual, nas suas várias etapas da evolução anímica, ele precisa experienciar, ele precisa viver, ele precisa experimentar, passar por todas as situações. É quente, é frio, aí ele tem sede, ele tem fome, para ele poder aprender como é que caça, como é que come, como é que procura água, como é que se esconde do predador. Isso tudo é a experiência que vai dando. E depois que se torna um espírito já em condição verdadeiramente como espírito mesmo, ele vai experienciar através da sua capacidade de conviver com as criaturas. Muito bem. Então, a nossa origem é essa, o método é esse, e qual é o objetivo? O nosso destino, qual é? A gente nasce simples e ignorante, evolui pela experiência para alcançar o quê? Um de cada vez, não me confundo. Qual é o destino da jornada? O destino é a felicidade. Gente, eu acho isso da doutrina espírita uma coisa espetacular. Você diz assim: todos nós seremos espíritos felizes. Esse é o destino de todas as criaturas, mesmo as criaturas mais equivocadas, até essa que você está pensando. Mesmo todas as criaturas serão espíritos felizes. Serão espíritos felizes. E tem algumas pessoas que dizem assim: mas esse aqui eu acho que não vai dar não, hein? Esse aqui está teimoso demais, endurecido demais. Como que a gente pode dizer que verdadeiramente um espírito ele vai alcançar essa condição de felicidade? Qual é a garantia que nós podemos dizer que a gente tem para poder dizer que a gente vai chegar à felicidade? Como é que eu garanto isso? Qual é a garantia que a gente encontra na obra básica? Vou dar a dica, questão 621. Como é que eu garanto que nós iremos conseguir encontrar o caminho correto? Porque as leis de Deus estão dentro de nós. Porque quando Deus nos criou, ele assinou a sua obra. Assim como o autor de um quadro assina no cantinho com seu nome, que a autora de um poema coloca o nome dela no finalzinho do poema, Deus, quando fez a sua obra, ele assinou a obra dele. A assinatura de Deus em nós é sua lei. A sua lei está depositada no interior de cada um de nós. Nós trazemos essa lei, nós fomos criados por ele, simples e ignorantes, para evoluir com a experiência, para chegar à felicidade, e ele colocou a sua lei para que a gente pudesse ser a medida de quando é que a gente está bem ou não está bem, porque na medida em que a gente obedece a essa lei, a gente é feliz. Aí, olha,
por aqui eu sou mais feliz. Aí eu desobedeço, eu sou infeliz. Aí eu vou descobrindo que quando eu faço isso, não me traz felicidade. Aí eu vou reaprender. Aí olha o caminho. Existe um caminho aqui, que é um caminho que me dá felicidade. Então eu vou descobrindo. No experimentar, no conviver, no experienciar, eu vou descobrindo qual é a melhor estratégia que eu posso fazer para que eu consiga ser feliz mais cedo, que eu consiga alcançar a felicidade. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas em doutrina espírita, é esse destino feliz de todas as suas criaturas. Mas tem uma pergunta que, evidentemente, essa pergunta ela se impõe. Essa pergunta se impõe quando a gente fala que todos nós iremos ser felizes. Sim, todos iremos ser felizes, é uma maravilha. Porque Deus é bom, porque isso, porque aquilo. E aí uma pergunta logo vem. Então, tudo bem. Então, todos nós seremos felizes. Sim. E ele também é bom. É. Então, por que ele não faz a gente ser feliz logo? Por que ele não entrega essa felicidade logo agora? Meu filho, vamos encurtar a conversa? Você vai ser feliz, então eu vou lhe dar logo agora. Pegue a felicidade para você, leve para casa. Então, por que a gente não é feliz logo desde agora? O que falta para que a gente consiga encontrar essa felicidade? Qual é o elemento que a gente é carente e que, de certa maneira, nos impede de alcançarmos a felicidade em si? Em outras palavras, está faltando uma condição para que a gente consiga alcançar a felicidade. Qual é a condição para ser feliz? Porque ela não é gratuita. A felicidade vai ser para todos, mas ela não é gratuita. Ela tem uma condição para acontecer, tá? Qual é a condição? Dica! Nós temos um filósofo chamado Zezé de Camargo, que ele disse: é o amor, exatamente, é o amor. É o amor. É impossível ser feliz sem amar, porque o amor representa a evolução moral. O amor é a síntese do encontro nosso com a lei de Deus. Então, se é verdade que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, o que precisa o homem viver para que ele seja feliz? O amor. Porque o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o homem, porque não ama, se torna infeliz. Uma leitura daquilo que está colocado na questão 614 vai nos dizer, então, que a razão do sofrimento é a falta do amor. Uma frase que Joana depois repetiria dentro da obra Plenitude, quando ela fala que o amor é o antídoto do sofrimento. Então, é o amor que vai ser o elemento que a gente precisa desenvolver para que a gente alcance a felicidade. Tudo bem, nós todos seremos felizes, é fato. Iremos, pela experiência, alcançar essa felicidade. Mas a condição é o amor. Enquanto eu não descobrir o amor na minha vida, não tem jeito de ser feliz. A ponto da gente poder dizer, sem medo de errar, que não existe um único espírito em todo o universo infinito, até os confins das galáxias, não tem nenhum espírito que seja verdadeiramente feliz sem ter amado. Ele pode até achar que ele é feliz. Pode. Mas não é. Ele pode estar experimentando a satisfação de uma vingança, o prazer de sentir ódio, de destruir o seu inimigo, mas isso não é felicidade. Isso pode ser qualquer sentimento, mas com o tempo ele passa. A felicidade é o sentimento decorrente do experimentar verdadeiro dos aspectos do amor em si. Mas aí ficou um problema. Tudo bem.
Nós somos simples e ignorantes, tá legal, vai evoluir com a experiência para chegar à felicidade. A lei de Deus está dentro de mim e eu preciso viver o amor para encontrar isso. Só que eu estou muito longe disso aí. Eu estou muito longe. Quando eu olho para o que eu preciso ser, em relação àquilo que eu de fato sou, há uma distância enorme entre o que eu sinto e o que eu acho que eu deveria ser, entre aquilo que eu sei que eu deveria ser. Então eu preciso de alguma coisa que me ajude a conseguir isso. Então, existe na lei de Deus um recurso que Deus entregou para nós. Ele nos ofereceu algo e disse, olha, com esse recurso, você vai conseguir chegar a isso aí. Não está conseguindo amar, mas você vai conseguir. Com este recurso aqui, você vai chegar. Você chega. Você vai chegar. Basta você usar o recurso que eu vou lhe dar. Pode usar menos desse recurso, pode usar mais, mas é o recurso que você vai usar, um recurso que não acaba, você vai usar para você chegar ali à felicidade, para você encontrar o amor. Qual é este recurso? Dica. Quando a gente está num programa de auditório, que o apresentador faz uma pergunta difícil, que a pessoa começa a pensar, ele... O que é que ele diz? Tempo! Exatamente. É o tempo. O recurso para que a gente alcance o amor é o tempo. Então, esse recurso é um recurso inesgotável. Nós temos esse recurso à nossa disposição. Uns vão usar mais, outros vão usar menos. Cada um de nós vai ter seu ritmo de aprendizado, de experienciar e de optar pelo amor. Não é? E aí Joana diz, encurta teu tempo para a felicidade amando. Aproveita, não precisa encarnar tanto, aproveita melhor, que você mais rápido chega na felicidade, encurta. Né? Então, o amor é a condição que eu preciso ter para alcançar a felicidade, mas ele vai depender do uso do tempo, o tempo vai estar à disposição. Deus não está com um pingo de pressa. Eu vejo as pessoas, meu Deus, ele não tem pressa. Está tranquilo. Quem tem que ter pressa somos nós. Nós é que temos que ter pressa. Mas surge uma nova questão em cima disso. Se ele nos der o tempo, como é que a gente vai fazer para aproveitar esse tempo? Como é que eu posso fazer para que o tempo efetivamente me ofereça algum tipo de experiência para que eu consiga mudar? Qual é a estratégia que a gente encontra na lei de Deus? Deus, quando fez a sua lei, o processo da evolução dos seres, ele criou uma estratégia. Eu vou criar esse instrumento aqui, para que no tempo, as pessoas usando disso, elas vão melhorando. Então, para que os espíritos se transformem, existe uma ferramenta, existe uma estratégia da qual Deus se vale para que a gente consiga usar o tempo e aproveitá-lo, porque se for querer aproveitar o tempo sem essa estratégia, vai passar os séculos e os milênios e a gente não vai mudar. Tem um negócio que ele colocou na lei dele e que nos ajuda barbaramente a sermos verdadeiramente almas que nos encontramos com a felicidade. Qual é a estratégia da lei de Deus para que a gente seja capaz de aproveitar o tempo? Essa foi mais difícil, não foi? Essa foi difícil. Então é o seguinte. Estou molhando tudo aqui. Os espíritos podem evoluir no mundo espiritual? Pode. Pode. A gente sabe que pode. O espírito hoje está numa determinada condição e aí ele vai evoluindo. Olha o André Luiz como evoluiu. Um monte de gente evoluiu. A gente evolui no mundo espiritual.
Mas a gente tem certeza que a gente fez toda a evolução que a gente aparentemente mostra no mundo espiritual? Porque às vezes eu posso acreditar que eu estou melhor do que eu sou. Eu acho que eu perdoei, mas eu não perdoei. Eu acho que eu mudei, mas eu não mudei. Eu preciso de alguma forma para checar se realmente eu mudei ou não. Qual é o instrumento do qual Deus se vale para que a gente tenha certeza que mudou? Exatamente. A reencarnação. É através desse mecanismo que a gente sabe que mudou. Porque se eu ficasse no mundo espiritual, eu até evoluo, mas eu vou demorar muito mais tempo, gente. São séculos para conseguir ter certeza que mudou. Então, se eu, na verdade, reencarno, numa encarnação aí que eu passe na Terra dezenas de anos, 100 anos, uma encarnação bem longeva, eu vou com muitas leituras. Olha, eu realmente venci, isso aqui eu ainda não venci, isso aqui eu consegui. Então eu consigo fazer, por quê? Porque ela vai revelar o meu eu profundo. Quando eu reencarno, o eu profundo sai e eu consigo saber o que de fato reside na profundidade do meu ser. Perfeito. Mas tem um problema. Eu tenho tempo, eu vou reencarnar para conseguir ser feliz. Só que a doutrina espírita fala que quando a gente reencarna, a gente experimenta o esquecimento parcial do passado. E você reencarnar aqui sem ter a lembrança de tudo, você pode fazer bobagem. Eu preciso, para que eu consiga acertar, estando reencarnado, eu preciso de uma coisa que me ajude a não errar, para que eu consiga, durante a encarnação, fazer um bom trabalho. Então, eu preciso de um roteiro. Qual é o roteiro? Qual é a bússola que eu tenho para me guiar durante a encarnação, para que eu aproveite o tempo, para que eu consiga fazer a mudança que eu deveria ter? Tem algum roteiro? Tem alguma base? Tem alguma... Oi? Muito bem. Quem falou tão fraquinho? Agora, é o Evangelho. Nós, na verdade, às vezes, estamos tão acostumados a fazer as leituras dos textos evangélicos que a gente acha que todo mundo pensa assim, mas não é verdade. O mundo, durante muito tempo, não pensou assim, e até hoje existem doutrinas que não pensam assim, que acham que você recebeu, você vai dar um troco. Ah, foi? Pois agora vai receber de volta. Então, não existe a lógica, não, vamos conversar, vamos sentar, vamos perdoar, vamos fazer uma nova história, porque, como diz o Gandhi, olho por olho e dente por dente, o mundo terminará cego e banguela, né? Porque a gente vai se vingando um no outro, e acaba que e não resolve. Todo mundo segue banguela, não dá. Então, o roteiro para a gente realmente quebrar essa condição de experiência que a gente tem na verdade, o roteiro é o Evangelho. E o Evangelho vai nos permitir perceber o quanto que a gente está andando de maneira correta ou não nessa direção. Porque a gente vai percebendo, pelo uso que a gente vai fazendo da vida, se a gente vai acertando ou não. Quanto mais o espírito acerta, maior é a capacidade que ele tem de alcançar essa felicidade. Ele tem mais capacidade de fazer coisas diferentes. E quanto mais a gente erra, mais restritiva fica a situação. Então, o Evangelho é a medida, e aí eu olho por ali. Eu vou acertando, é como se eu fosse alargando as minhas possibilidades. E na medida em que eu vou errando, eu vou cada vez mais me envolvendo de maneira muito crítica com todo esse processo e perdendo a minha condição de efetivamente encontrar a felicidade. Então, dentro disso, qual é a medida que a gente tem para saber se nós realmente
somos espíritos que a gente está indo bem. Existe uma maneira da gente saber, olha, fulano está bem. Existe um recurso na lei de causa e efeito que nos dá a condição para saber se o espírito está muito comprometido ou pouco comprometido. Quando ele está muito comprometido, ele sofre uma restrição. E na medida em que ele está pouco comprometido, que ele acerta, ou seja, que ele usa o evangelho como roteiro, ele alarga as possibilidades de ação dele. Como se chama esse recurso? São duas palavras. Hã? Livre-arbítrio. Quanto mais um espírito tem o livre-arbítrio dele espremido, é sinal de que ele está em desacordo com esse roteiro. Ele foi simples e ignorante, ele viveu as experiências para chegar à felicidade, Deus colocou a lei de Deus dentro dele para que ele descobrisse o amor, ofereceu o tempo como recurso, deu a ele a reencarnação, deu como roteiro o evangelho, mas ele não usou. Então, o livre-arbítrio dele sofre restrições. Quanto mais a gente tem restrições, tanto mais comprometido a gente se encontra. E só para a gente terminar e você poder bater a foto certinha, tem um último elemento. Não adianta nada disso, nada, se faltar o motor. Não adianta ter tudo isso se não tiver o motor. Qual é o motor que empurra o homem? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Olha, muito bem, é a vontade. Porque eu posso ter tudo isso e não ter vontade, não adianta nada, gente. Vocês estão de parabéns se acertaram os 10 elementos, muito bom. Então, assim, o modelo de evolução proposto por Deus é esse. Estão vendo que o sofrimento não faz parte? A infelicidade não faz parte? O que faz parte é isso aí. Quando a gente começa a ver a questão da leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre a vida, a gente vai ver que o espiritismo nos diz que o caminho para a felicidade é o bem. E a gente vai perceber que não existe dois caminhos, que a gente às vezes acha, né? E tem um caminho do bem e tem um caminho do mal. Fulano entrou pelo caminho do mal. Não, o mal não é caminho. O mal é descaminho. O que tem é um caminho, que é o bem. Você saiu do bem, você automaticamente está no mal. O mal não é uma outra opção. A gente não tem assim um caminho. Olha, fulano, ele não faz o bem, mas ele também não faz o mal. Não, não tem essa. E isso Jesus já dizia quando dizia assim: quem não ajunta comigo, espalha. Então não tem neutralidade. Quem não está ajuntando, está espalhando. Então, a percepção que se tem é que quando você não está alinhado com aquilo que a lei de Deus nos coloca, nós automaticamente enveredamos pelo caminho do sofrimento. Esse é o caminho natural, o caminho que leva o homem à evolução. O mal, que a gente poderia dizer, ele não tem existência real. O mal, como o próprio Kardec coloca no livro A Gênese, não está no Livro dos Espíritos, mas está na Gênese, o mal é a ausência do bem. Os espíritas até sabem que o mal é a ausência do bem, mas eles não interpretam isso de maneira mais clara. Eles só sabem dizer, o mal é a ausência do bem, ponto, só vai até aí. A gente tem que avançar um pouco mais além desse conceito. Porque se é verdade que o mal é a ausência do bem, uma pessoa não pode estar cheia de ódio. Ela tem que estar o quê? Vazia de amor. Porque o ódio não é uma força contrária, é a ausência dele. Aí Kardec, na Gênesis, até coloca, assim como o frio é a ausência de calor, a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Vejam que a pessoa diz assim, quando uma pessoa é muito estúpida, não é? Uma pessoa grosseira, estúpida, bruta, diz, falando, é muito ignorante.
realmente está certo, porque ele ignora. Ele, na verdade, ele não tem o oposto, é porque ele ignora. Por isso que ele é assim. Ele é um ignorante. Ele é ignorante, por isso que ele faz o que ele faz, ele ignora. Então, a percepção que a doutrina espírita nos dá sobre a questão do que seja o mal, é que o mal, no fundo, é algo que está vazio. O mal não é um copo cheio de algo ruim, é um copo vazio daquilo que é bom. Como é que eu combato o mal? Enchendo de bem. Porque ele não é o contrário, eu não tenho que arrancar o mal para botar o bem, eu tenho que colocar o bem. Na medida que você vai colocando o bem, o mal, que é a ausência dele, vai naturalmente se deslocando. Então, o roteiro para a construção da evolução na visão da doutrina espírita é um roteiro marcado por uma leitura através da qual a gente pode perceber claramente que o sofrimento não faz parte da construção que Deus edificou para a evolução dos homens. Bom, então, o homem sofre desde quando? O que você sente agora não define quem você é. A dor que carrega não é sua identidade. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para amar. E é o amor que vai te libertar. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você decide fazer com isso. Como Joana nos lembra. Encontre o tempo para a felicidade, amando. Hoje pode ser o dia em que você muda tudo. Aqui paramos essa primeira parte da palestra, para que você reflita. Acompanhe o vídeo 2 ainda hoje, seja quando for que você ache essa primeira parte. As orientações sobre o porquê sofremos estão completinhas na segunda parte. Te vejo lá.